Oi, quinto ano. Bom, para começar, hoje nós não vamos fazer atividade no livro de matemática, tá? Vocês vão copiar essa explicação que a tia colocou nas folhinhas no caderno. Essa é uma matéria super importante porque essa matéria ela vai com vocês até o ensino médio. Então, assim, é uma matéria que tem que prestar bastante atenção, que no início vocês podem achar que é muita informação, mas como a gente vai praticando, com a prática, vocês vão ver que é bem fácil de fazer e até bem gostosa, tá? Bom, nós vimos os divisores que eu expliquei para vocês, que são os números. Para o número ser divisível do outro, ele precisa ter o resto zero, ser uma conta exata. Só que eu falei com vocês que eu ia ensinar uma forma mais fácil da gente ver se um número é divisível pelo outro, né, de uma maneira mais simples. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá, para vocês poderem estar vendo e a gente está aprendendo. Então vamos começar. Critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando um número natural é divisível por outro. Ser divisível significa que, quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto será igual a zero. Então, eu quero saber quais são os divisores do 8. Então, eu tenho que saber quais são os números que eu vou dividir até 8 e vai dar resto zero. Aí eu vou ver quais são os divisores. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver se um número é divisível pelo outro a partir de alguns critérios. Então, vamos lá. Divisibilidade por 2. Todo número cujo algarismo da unidade é par será divisível por 2, ou seja, os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou explicar para vocês. Vamos supor aqui o exemplo, o número 438. Então, eu tenho que olhar o último número, porque eu tenho que observar a unidade, sempre a unidade. 8 é um número par, então ele é divisível por 2. Por quê? Ele termina em 8 e é um número par. Então, se eu colocar para vocês o número 1000, eu não preciso ficar fazendo conta, eu só vou olhar o último número que está na unidade e vou ver o número 0. 0 é um número par, então o número 1000 é um número divisível por 2. O que isso quer dizer? Que quando eu vou dividir, eu vou ter o resto zero, eu vou ter uma conta exata e eu não vou precisar fazer a conta. Entenderam? Então, todos os números que estiverem na unidade e for par, terminar com o número par, ele é divisível por 2. Se eu colocasse o número 14.586, é divisível por 2? Por quê? Porque o último número que está na unidade é o 6. 6 é um número par, então ele é divisível por 2. Bom, agora nós vamos ver a divisibilidade por 3. Quando um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Tá, mas o que é isso? Não entendi. Vamos lá. Verifique se os números 65.283 e 91.277 são divisíveis por 3. Olha aqui, são números altos. E eu não vou precisar ficar dividindo. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada algarismo, cada númerozinho e vou somar. Então, aqui eu tenho que somar 6 mais 5, mais 2, mais 8, mais 3. Da onde que eu tirei esses números? Do próprio número aqui, são os algarismos. Eu tenho que somar todos os algarismos. Aqui deu 24. No outro, no 91.277, quando eu vou somar cada algarismo, o resultado deu 26. Então, vamos lá. Como 24 é um número divisível por 3, então aqui eu vou colocar... Aqui, pessoal, preste atenção no seguinte. 6 vezes 3. Fiz uma alteração aqui que estava errado. Não é o 6, é o 8. 8. Aqui tem um pontinho. Vocês vão aprender que, a partir de agora, esse pontinho, ele significa vezes, tá? Eu não preciso colocar o xizinho.
Quando eu tiver o pontinho, quer dizer uma multiplicação. Então, olha aqui, 8 vezes 3 é igual a 24. Então, esse número aqui, 65.283, ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu um número que é divisível por 3. Já o número 26, ele não é divisível por 3. Portanto, o número 91.277 também não é divisível por 3. Porque se eu fizer 24 dividido por 3, eu vou ter o resultado 8. Se eu fizer o resultado 26 dividido por 3, eu vou ter um outro resultado em que o resto não vai dar zero. Eu não vou ter uma conta exata. Então, ele não é divisível por 3. Então, agora vamos para a divisibilidade por 4. Para um número ser divisível por 4, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 0, 0 ou divisíveis por 4. Preste atenção aqui, ó, os seus dois últimos algarismos. Então, vamos lá. Então, um exemplo aqui. Qual das opções abaixo apresenta um número que não é divisível por 4? Isso aqui é a explicação, tá, gente? Não é para fazer. Já está feito aqui. Então, nós temos aqui o número 35.748, 20.500, 97.235 e 70.832. Então, como é que eu vou fazer para saber quais desses números não são divisíveis por 4? Então, vamos lá. Para responder a questão, vamos verificar os dois últimos algarismos de cada opção. Vamos lá. Letra A, 48. 48, ele é divisível por 4. Porque, olha, 12, olha aqui o pontinho, quer dizer vezes. 12 vezes 4 é igual a 48. Ou seja, se eu fizer 48 dividido por 4, vai dar 12. Então, ele é divisível. Então, eu tenho que observar, preste atenção, os dois últimos algarismos, eles têm que ser 0, 0 ou, então, divisível por 4. Então, aqui o 48, ele é divisível por 4. Então, esse número aqui é divisível por 4. Na letra B, mais fácil ainda, porque é 0, 0. Então, se eu tenho os dois últimos números, os dois últimos algarismos 0, 0, ele é divisível por 4. Na letra C, o 35, ele não é divisível por 4, porque não tem nenhum número natural que multiplicado por 4 seja igual a 35. Então, isso aqui, o 35, esses dois últimos aqui, ele não é divisível por 4. E na letra D, o 32, porque são os dois últimos algarismos. O 32, ele é divisível por 4, porque 8 vezes 4 é igual a 32. Então, a resposta aqui é a letra C. Esse número aqui, 97.235, ele não é divisível por 4. Agora, nós vamos ver a divisibilidade por 5. Eu acho que é o mais fácil que tem. Um número será divisível por 5 quando o algarismo da unidade for igual a 0 ou 5. Olhou na unidade, tem 0 ou tem 5, ele é divisível por 5. Então, olha aqui o exemplo. Comprei um pacote com 378 canetas e quero guardá-las em 5 caixas, de forma que em cada caixa tem o mesmo número de canetas e que não sobe nenhuma caneta. Será que é possível? Solução. O algarismo da unidade do número 378 é diferente de 0 e 5. Logo, não será possível dividir as canetas em 5 partes iguais sem sobrar resto. Então, o número 378 não é divisível por 5. Se ele fosse o número 370 ou 375, se ele tivesse na unidade o 0 ou 5, aí sim ele seria divisível por 5. Agora, nós vamos ver a divisibilidade por 6. Um número, vamos lá, para um número ser divisível por 3, é necessário que seja ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Vamos lembrar que o número é divisível por 2 quando ele é par. E o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dele vai ser divisível por 3. Então, olha só, vamos aqui. Verifique se o número 43.722 é divisível por 6. A gente já pode começar eliminando. Por quê? Por exemplo, se eu estiver vendo um número que ele é ímpar, ele já não vai ser divisível por 6, porque ele tem que ser par, porque ele também tem que ser divisível por 2. Então, mas como aqui termina a unidade, tem o número 2, ele é par, então ele já é divisível por 2. Então, vamos lá. O algarismo da unidade do número é par, logo ele é divisível por 2. Ok, então ele é divisível por 2, vamos ver por 3. Temos ainda que verificar se também é divisível por 3. Para isso, vamos somar todos os algarismos. Então, nós temos que pegar cada algarismo, fazer a soma. Deu 18.
como o número é divisível por 2 e por 3, também será divisível por 6. Se ele for somente divisível por 3 e não for por 2, ele não é divisível por 6. Se ele for divisível por 2 e não for por 3, ele também não vai ser divisível do 6. Ele só é divisível do 6 quando ele é do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Agora aqui o do 7. Para saber se um número é divisível por 7, siga os seguintes passos. Separe o algarismo da unidade do número. Então, vamos separar o da unidade. Multiplique esse algarismo por 2. Depois, subtrai o valor encontrado do restante do número. Verifique se o resultado é divisível por 7. Se não souber se o número encontrado é divisível por 7, repita todo o procedimento com o último número encontrado. Vamos lá, vou explicar. O que nós temos que fazer? Vamos verificar aqui se o número 3.625 é divisível por 7. Então, primeiro nós temos que pegar a unidade e multiplicar por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Depois, um número sem a unidade. Então, a gente tira, vai ficar o número 362. 362 nós vamos diminuir desse 10 que foi o resultado, que vai dar 352. Contudo, não sabemos se esse número é divisível por 7. Então, faremos novamente o processo conforme indicado abaixo. Nós vamos pegar, então, aqui o número da unidade. Espera aí, deixa eu colocar aqui, que é o 2. Então, nós vamos... Lembra do que eu falei, ó, da multiplicação, que é o pontinho? Então, eu coloquei aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. Como se eu tivesse uma expressão numérica, então aqui eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. E 35 menos 4 é igual a 31. O 31, ele não é divisível por 7. Portanto, esse número aqui, ele também não é divisível por 7. Agora, nós vamos ver a divisibilidade por 8. Um número será divisível por 8 quando os três últimos algarismos forem um número divisível por 8. Esse critério é mais útil para os números com muitos algarismos. Então, vamos lá. O resto da divisão do número, vamos colocar aqui... Então, esse número aqui, 389.823.129.432, ele é divisível por 8, ou seja, é igual, o resto é zero. Se um número for divisível por 8, o resto da divisão será igual a zero. Então, vamos verificar se é divisível. O número formado pelos seus três últimos algarismos, olha aqui, é o 432. E este número é divisível por 8. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, 54 vezes 8 é igual a 432, ou seja, 432 dividido por 8 é igual a 54. Então, portanto, o resto da divisão do número 8 será igual a zero. Então, esse número é divisível por 8, porque é só eu pegar os três últimos números e dividir por 8. Se for o resto zero, ok, o número é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério do 3. Para ser divisível por 9, é necessário que a soma dos algarismos que formam o número sejam divisível por 9. Vamos para o exemplo. Número 426.513 é divisível por 9. Para verificar, basta somar os algarismos do número, ou seja, vou pegar cada númerozinho e vou somar. Aqui deu 21. Como 21 ele não é divisível por 9, então esse número aqui, 426.513, ele também não é divisível por 9. E a divisibilidade por 10 também é bem fácil, porque todo algarismo da unidade é igual a zero, é divisível por 10. Então, para ser divisível por 10, o número da unidade tem que ser zero, tá? Parecido até com o do 5, tá? Só que os números são divisíveis por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Agora, por 10, a divisibilidade por 10, ele somente quando o número 0 estiver na unidade. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui uma expressão. Resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7. Lembrando que o pontinho quer dizer vezes. É um número divisível por 10? Aí eu tenho que fazer primeiro a expressão. Vou repetir o 76, porque eu tenho uma adição e uma multiplicação, então eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. 76 mais 14 é igual a 90. O zero está na unidade,
Então, 90 é um número divisível por 10, tá? Coloquei aqui 2 exercícios para vocês. Circule os números divisíveis por 3. Aqui eu tenho vários números e vocês vão circular, vocês vão copiar também no caderno. Vocês vão circular somente os números divisíveis por 3. Observe os números do quadro. Coloquei aqui vários números. E vocês vão colocar quais desses números são divisíveis por 3, por 2, por 6, por 8, por 4, por 5, por 7, por 9. Prestem atenção que vocês vão poder repetir números, tá? Ah, eu só vou colocar um número aqui. Por exemplo, se eu coloquei o 81 aqui, ele não pode aparecer de novo em outros lugares. Não, ele vai poder sim, tá? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, coloca lá na plataforma, manda para a tia. É uma matéria importantíssima, prestem bastante atenção, porque na hora que vocês estiverem copiando, é uma forma de vocês estarem fixando também a matéria, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau.